Abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 8 a seguir. Aleluia a Deus. Quando o pastor falou para pregar hoje, eu comecei a orar ali e Deus me levou essa palavra e eu perguntei, mas Senhor, é isso mesmo? Porque essa mensagem é dura demais. Mas quando a irmã Marisa fez aquela oração, eu pude ver que é da vontade do Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem para falar com cada um aqui essa noite. De repente a mensagem ela pode ser dura, mas Deus sabe todas as coisas. Se é da vontade dEle, quem somos nós? Temos que apenas obedecer o que Ele coloca para nós fazer. Amém, igreja? Amém. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8 a seguir diz: Ao anjo da igreja em Esmina, escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém e amém. Pode colocar a tua Bíblia sobre o seu banco. Vamos curvar a nossa face. Vamos orar a Deus mais uma vez, buscando a presença dEle. Senhor, meu Deus, Pai, eu peço a Tua presença nesse momento, Senhor. Senhor, eu sou apenas o Teu instrumento, Pai, me dá graça para poder ministrar a Tua palavra, Pai. Eu não sei qual que é o Teu propósito, eu não sei o que Tu queres fazer essa noite, Senhor. Mas eis que estamos aqui, Pai, apenas para Te obedecer e ouvir a Tua voz, Pai. Fala profundamente conosco a partir de agora, Pai. Tu não precisas do homem para nada, Pai. Tu és onisciente e onipotente, Pai. Enquanto eu ministro a Tua palavra, Tu tens total autoridade para curar as almas, para curar os enfermos, para batizar com o Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, fala profundamente conosco. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o livro do Apocalipse muitas vezes ele traz um pouco de medo para a gente, porque é um livro que tem muitas revelações contidas neles. Essas revelações elas não foram dadas a um homem qualquer. Essas revelações foi dada a um homem que foi mais do que um discípulo de Jesus. Porque Jesus ele tinha 12 discípulos. Na verdade, Jesus tinha milhões de seguidores, pessoas que estavam com ele, que o seguiam, que viam os milagres, mas não eram discípulos. E dos 12 também Jesus fez uma divisão. Teve 3 que foram amigos, mas os 3 amigos tinha um que era mais do que um amigo, que era íntimo de Jesus, que era aquele que se debruçava no peito para ouvir as batidas do coração de Jesus. Muitas vezes somos seguidores, estamos com Ele, mas não fazemos nada para Ele. Estamos com Ele, mas apenas por seguir. Muitas vezes a igreja está cheia de seguidores, pessoas que estão seguindo, mas não querem um propósito maior com Ele, não querem uma intimidade mais junta, mais pesada, mais próxima. Estão apenas por estarem. Muitos seguem até pagando dízimo, mas não querem mais do que isso. Não querem pregar, não querem cantar, não querem louvar. Muitas vezes inventam desculpas para não estar na presença de Deus. Muitas vezes inventam desculpas para não participarem de orações, para não buscarem a Deus. Eu não vim aqui, ninguém está aqui para te julgar, mas a palavra que o Senhor tem para me falar essa noite é essa. Eu já peço desde já desculpas se de repente eu falar algo que venha ofender o teu coração, mas como eu falei, eu estou aqui apenas como um servo. E o que o Senhor tem para falar essa noite é uma mensagem dura. Esse homem chamado João teve uma das maiores oportunidades de todas. Ele seguiu Jesus até os pés da cruz. Foi o único dos discípulos dele que não teve medo e teve junto com Jesus aos pés da cruz, que não se importou de ver ele pregado na cruz. Mesmo assim ele falou: eu ainda acredito em Ti, eu ainda creio que o Senhor é o Filho de Deus, e eu ainda sei que o Senhor fará tudo o que falou. João tinha totalmente essa confiança em Jesus, por isso ele era mais do que um discípulo, por isso ele era mais do que um amigo, ele era o íntimo de Jesus. E somente esse homem teve as revelações que estão contidas no livro de Apocalipse. João foi o último discípulo que esteve vivo. Enquanto os outros morreram, uns morreram ao fio da navalha da espada,
outros foram arrastados pelas ruas, decapitados, Pedro crucificado de cabeça para baixo. O velho João teve, ou pelo menos o imperador tentou fazer com ele a pior morte de todas. O imperador, buscando uma maneira de matar a João, olhou todos os outros como foram mortos e teve uma ideia que veio diretamente dos quintos dos infernos. O imperador mandou fritar um tacho, colocar azeite borbulhando e trouxeram o velho João em frente àquele tacho. Colocaram o velho João para olhar aquele tacho. E então o imperador fez a última pergunta para ele: ou nega, ou então te jogaremos lá dentro. E João olhou para o imperador e falou: pena que eu estou muito velho, porque se eu tivesse mais novo, não ia nem precisar que me jogassem lá dentro. Eu pulava dentro desse azeite, porque a morte, ela é a minha amiga. A morte é a única maneira que eu vou chegar mais logo perto desse meu íntimo. A morte João não temia, porque sabia que ela seria a passagem que levaria ele para perto de Deus. Essa era a confiança que João tinha. Mesmo em frente à morte, não se teve medo, não se estremeceu. Mesmo em frente à morte, ele não negou a Jesus. Mesmo em frente à morte, pegaram João e jogaram dentro daquele tacho de água quente. Quando o corpo de João tocou naquele azeite borbulhando, é como se você jogasse um pedaço de carne dentro do tacho. Aquele vapor subiu, e quando aquela fumaça cessou, todos olhavam e achavam que iam ver o velho João fritando. Mas o velho João estava mais vivo do que nunca. Ele pegava aquele azeite, colocava na boca e jogava para cima. E ainda brincou com o imperador falando: pula o senhor também aqui dentro. João inventou a primeira bronzeamento artificial da história. E o imperador perguntou para ele: por que esse azeite não te mata? E João falou: porque o azeite que ele colocou aqui dentro de mim é muito mais quente do que esse azeite que está aqui fora. Então o imperador, vendo que não podia matar a João, pegou ele e mandou lançar em uma ilha, onde eram colocados todos os homens que desafiavam a morte. A ilha de Patmos. Lá tinham homens, bestas, feras, homens que não conseguiam morrer, que a morte não vencia, eram lançados lá. João, quando foi jogado naquela ilha, quando ele colocou os seus joelhos na areia, quando ele colocou os seus pés, ele descobriu uma maneira de logo entrar no céu. João descobriu a única chave que o crente tem que ter para ter a presença com Deus. A chave que entra nos céus é os joelhos cravados no chão. Quando o velho João cravou aqueles joelhos na areia e começou a orar, ele olhou para trás e viu algo diferente. Porque a última visão que João teve de Jesus foi pregado na cruz, sangrando. Foi Jesus pregado na cruz, totalmente humilhado, com seu corpo totalmente quebrado, sofrido. E quando João olha para trás, ele fala assim: eu vi aquele meu íntimo, e ele estava lindo. João estava vendo Jesus glorificado. João estava vendo Jesus como ele realmente é, e quer aparecer para muito aqui nessa noite. Mas muitos não têm dado ouvidos e não têm buscado, porque têm tido preguiça de curvar e dobrar os joelhos no chão. Muitos não têm tido a presença de Deus porque não têm procurado e não têm buscado. E foi esse Jesus que mostrou para João as revelações que estão no livro de Apocalipse. Ele começou a mostrar para João algumas coisas que aconteceriam com as igrejas. Eram 7 igrejas. As igrejas representavam o candelabro que foi colocado no primeiro tabernáculo. O primeiro tabernáculo tinha um candelabro. Quando foi colocado aquele candelabro no tabernáculo, Deus falou para o povo: enquanto houver uma lâmpada acesa neste tabernáculo, nesse candelabro, enquanto tiver uma lâmpada acesa, haverá esperança para Israel. Por isso são 7 igrejas. Enquanto uma dessas igrejas continuar cheia e viva, ainda haverá esperança antes de subirmos aos céus. Enquanto uma igreja, apenas uma, estiver voltada para a presença do Senhor, ainda haverá esperança para o povo. Mas os dias de hoje têm sido difíceis e complicados. E Jesus começa a mostrar alguns acontecimentos para as igrejas. Antes de mostrar o que estava para acontecer com a igreja de Esmirna, ele mostra o que estava para acontecer com a igreja de Efésio. Fala para a igreja de Efésio que viriam tribulações também sobre aquela igreja. Jesus revela para João que a igreja de Efésio, que estava firme e alicerçada na palavra, também sofreriam tribulações, também sofreriam provas. Mas teriam que ter perseverança para suportar as provas. E se suportassem as provas, então venceriam, porque o Senhor não deixaria eles esmorecer. Às vezes nós não suportamos
suportamos as provas, por isso esmorecemos. Deus fala para você hoje: suporte as provas e as tribulações, porque eu estou contigo. Eu não vou te deixar esmorecer, mas você precisa suportar. Ele começa a mostrar algumas coisas para a igreja de Éfeso, que contudo, a teu favor, eles também odiavam as obras dos nicolaítas, e que eles também odiavam os falsos profetas, e também não se prostravam diante de deuses. A igreja de Éfeso era uma igreja firme, alicerçada na palavra. Paulo tinha feito um trabalho muito grande sobre a igreja de Éfeso, tinha mostrado doutrinas, e tinha deixado eles firmes, alicerçados, bem instruídos para prosseguir, mas nem isso impediu que eles suportassem provas. Por mais que você esteja firme, tribulações sempre virão, tribulações sempre acontecerão. Por mais que você esteja sempre cheio, tribulações sempre acontecerão. Independente do teu grau, independente da tua situação financeira, sempre terão provas. A prova é uma maneira que Deus tem de fazer você se voltar o teu coração para mais próximo dele. Muitas vezes o sofrimento ele não vem para te derrubar, ele vem para te aperfeiçoar. Ele vem para que você se volte o teu coração. Por isso que Deus coloca um espinho na carne de Paulo, justamente para isso, para que ele não se gloriasse das suas obras. Todas as vezes em que Paulo ele fala que não se gloriava, porque todas as vezes tinha um espinho que cutucava a obra, cutucava a carne dele, para mostrar que sem Deus ele não era nada, que sem Deus ele não era ninguém, que as revelações que tinham nele não eram dele, eram de Deus. E se Deus não permitisse, se Deus não estivesse com ele, de nada serviriam. Se você não colocar Deus em primeiro lugar nas suas coisas, nada irá para frente. Se você não colocar Deus em primeiro lugar em todas as suas coisas, não adianta buscar, não adianta ter e querer o teu sucesso se Deus não estiver na frente das coisas. Não adianta você querer subir, pregar, profetizar, se a presença de Deus não estiver em você. A presença de Deus é o que dá suporte, é o que dá sustento. Paulo tinha deixado a igreja de Éfeso firme, tinha falado coisas para a igreja de Éfeso que não era para eles se embriagarem com o vinho das contendas, mas era para eles se encherem do Espírito Santo, justamente porque as provas que viriam seriam difíceis, e se não tivesse cheia do Espírito Santo, não suportariam. Mas quando Jesus fala para a igreja de Esmina, a palavra que vem sobre a igreja de Esmina é uma palavra pesada, é uma palavra que faria qualquer um de nós aqui sentir medo, porque ele começa falando para a igreja de Esmina coisas doces. Ele diz essas coisas, diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Ele estava mostrando que a revelação não vinha de qualquer um, porque só tem um que esteve morto. Ele foi o primeiro e foi o último que esteve morto e tornou a viver. É Jesus Cristo de Nazaré, o único que veio nessa terra para tentar entender os nossos problemas. Glória a Deus. E somente Ele foi o único que esteve morto e tornou a viver, porque sabemos perfeitamente que Jesus morreu, mas após 3 dias, aquela pedra que estava trancando o seu sepulcro foi removida, e não foi removida por mãos de homens, mas foi removida pelas mãos do Eterno. Se você quer um milagre, deixa Deus remover a pedra que tem estancado a tua vida. Não busque você tirar essa pedra com tuas forças, com suas mãos, porque você não consegue. Somente Ele tem esse poder. Somente Deus pode tirar a pedra que tem te oprimido dentro desse sepulcro. Quem crê nisso, pelo amor de Deus, vamos glória a Deus para aleluia, Jesus. E ele começa a falar coisas doces para a igreja de Esmina, falando que conhecia a tribulação e a pobreza, mas que acima da pobreza eles eram ricos. E então ele tocou em um assunto que deixa a gente intrigado. Ele fala assim: mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa mensagem é dura, porque algumas coisas que vivemos nas igrejas de hoje, nem todas as placas que falam o nome de Deus são de Deus. Muitas vezes o diabo tem trabalhado infiltrado atrás de uma Bíblia. Muitas vezes o diabo tem trabalhado infiltrado atrás de placas de igreja. E muitos têm ido para esse caminho. Muitos têm ido para caminhos de igreja que pregam riquezas,
que pregam prosperidades, que pregam apenas bênção, mas que não pregam a verdadeira verdade de que Jesus morreu na cruz, e que ressuscitou, que subiu aos céus, e que em breve estará retornando essa terra para buscar a sua igreja. E não vem para buscar pessoas que são ricas e opulentas, não vem para buscar pessoas que têm carro do ano, não vem para buscar pessoas que têm a conta bancária cheia, não vem para buscar pessoas que são aparentemente belas e bonitas, mas vem para buscar uma igreja remida, lavada, separada, limpa no sangue do Cordeiro. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Por isso os dias que vivemos, os dias de hoje, são dias difíceis, porque muitas igrejas têm pregado apenas bênçãos. Quantas vezes ligamos a TV e vemos também cidadãos falando: venha para Jesus, que se você anda a pé vai ter um carro do ano na tua garagem. Venha para Jesus, que se você mora de aluguel, Deus vai te dar uma casa. Venha para Jesus, que se você está aí solteiro, abandonado, Deus vai te arrumar um belo casamento. Jesus, Deus, Ele pode trabalhar nessa área, Ele pode operar, e Ele opera. Só que não é isso que tem que ser pregado. Se esses homens começassem a inverter a pregação deles, começassem a falar assim: venha para Jesus, e se você está no pecado, Deus vai limpar as suas vestes. Venha para Jesus, que se você está errado, Deus Ele é bondoso e mãos de misericórdia para consertar a tua vida. Se esses homens começassem a pregar: venha para Jesus, que se você está aí perdido, em breve você entrará no céu. Se eles mudassem o curso das pregações dele, de repente ainda poderíamos ver mais almas subindo aos céus, porque os dias de hoje têm sido difíceis. Nos dias de hoje, se as pessoas querem ser salvas, elas têm que começar a vir para a igreja com as próprias pernas. Se as pessoas querem ser salvas, têm que buscar uma pregação, de repente até na TV, porque muitas igrejas estão preocupadas com o seu ego. Muitos profetas que estão aí cheios de unção estão se calando, estão oprimidos, não tem buscado mais as almas que estão perdidas lá no mundo. Jesus, antes de morrer, falou: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas quem não crê já será condenado. Será que é aí que está o grande erro? Será que estamos deixando de crer? Será que estamos deixando de crer e é aí que as coisas estão ficando erradas? Porque se deixar de crer, deixaremos de seguir. Se deixarmos de crer, a chama do candelabro irá se apagar. Se deixarmos de crer, nada adianta você andar com uma Bíblia embaixo do braço. Não adianta você andar de terno e gravata. Se você não crer, nada acontecerá. Se você não crer, não haverá mudança. Se você não crer, não haverá um coração quebrantado. Temos que, acima de tudo, crer naquele que reina e que vive, naquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Temos que crer naquele que abriu o mar vermelho para o povo passar. Às vezes é difícil nos dias de hoje crer, porque vivemos um mundo muito cheio de tecnologia. Muitos têm tentado provar os acontecimentos bíblicos através da física, da química, da matemática, sendo que Deus só revela aquele que tiver o joelho dobrado e o coração puro. Deus não revela as suas obras a cientistas, a não ser que seja cheio do Espírito Santo. Mas Deus pega aquele mais pequenino, aquele que ninguém crê nele, aquele que ninguém acredita. Deus pega que não vale nada e transforma em algo que é poderoso. Deus pega aquele mais esquecido e transforma num grande profeta. Mas basta crer. Se creres, verás. Deve ser esse um dos grandes problemas do dia de hoje. Deixamos de crer. Vemos aí os acontecimentos, as coisas que têm acontecido, mas tem usado um verdadeiro ditado popular que diz: entra por um ouvido e sai pelo outro. Muitas vezes só cremos se vemos com os nossos próprios olhos. Deus, Ele não é sentido através de visão. Deus, Ele é como uma flor que você sente o cheiro dele. Você tem que começar a sentir a presença de Deus. Deus, Ele é como o vento, você não vê, você apenas sente. Deus, Ele é assim. Deus, Ele não mostra a sua glória para qualquer um, mas é para aquele que tem um coração reto, que tem um coração firme. E esse é o conselho que Deus deixou à igreja de Esmirna. A palavra é dura quando Ele fala que são sinagogas de Satanás.
Por que ele fala isso? Porque muitos estão na igreja, mas a cabeça está lá fora. O corpo está sentado no banco, mas a cabeça está lá fora. O corpo está aqui dentro, mas a cabeça está ligada nas coisas lá de fora, nas coisas mundanas. Muitas vezes você entra na igreja, mas não entra no culto, porque dentro da igreja qualquer um entra. Se o diácono não vigiar na porta, tem cachorro, entra. Mas entrar numa intimidade com Deus é algo diferente. Entrar direto na presença de Deus é algo diferente. Buscar a presença de Deus é você sentar no banco e não se importar com o teu celular, não se importar com o teu Facebook, com o teu WhatsApp, não se importar com o irmão que está do lado, nem da esquerda, nem da direita, mas se importar apenas com aquele que está no céu, se importar apenas com aquele que reina, com aquele que vive para todo sempre. É isso que Deus quer, que você não entre apenas na porta, mas entre dentro, entre na intimidade com Deus. Não seja como os outros discípulos que apenas seguiram. A igreja já está cheia de seguidores. É hora de você ser como João, começar a sentir as batidas do coração de Jesus, deitar a tua cabeça no peito e ouvir o que o mestre tem para te falar, deitar a tua cabeça no peito do coração de Jesus e começar a ter uma intimidade diferente, buscar a presença do Senhor enquanto se pode. Ele mesmo fala: buscar a minha face enquanto se pode achar, pois chegará um dia que aquela porta não pode até estar aberta, mas a presença do Senhor não estará mais aqui. Chegará um dia que você pode entrar ali, bater naquela porta, mas ninguém mais vai abrir, porque a igreja já não estará mais nessa terra. Chegará um dia que você vai querer buscar a presença do Senhor, mas não vai encontrar. Por isso que Paulo falou em Timóteo: pregai a palavra a tempo e fora de tempo, estejais preparado. Ele estava falando isso porque chegará um dia em que nem as igrejas suportarão a sã doutrina e por isso se entregarão a fábulas. É o que vivemos nos dias de hoje. Muitas igrejas têm adorado ao longo dos bezerros de ouro, e os bezerros de ouro dos dias de hoje são bênçãos, são conquistas, são palavras de vitórias, são palavras que Deus vai fazer, que Deus vai fazer. Se você entra aqui dentro do permito, alguém fala para você: Deus vai fazer, Deus vai te dar. Deus dá, mas enquanto Ele não quer dar, o que você pode fazer? Reclamar? Não. Apenas adore, apenas busque, não questione, apenas adore. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe a hora certa de te dar a chave daquela vitória. E se Ele não te dá, não se preocupa, porque o céu está reservado para você. Se você não tiver as bênçãos materiais, você tem um lugar que a sua morada vai ser eterna. Como o Arnaldo falou ontem, lá vai correr um rio. Por mais que as águas aqui estejam tribuladas, por mais que as coisas aqui estão difíceis, Jesus, Ele falou: eis que eu vou e vou preparar um lugar. Então voltarei e buscarei vocês para morar comigo. Que a bênção maior que essa. Por mais que a luta aqui seja difícil, você vai morar um dia num lugar onde terá a presença do Senhor. Lá você não vai ouvir música mundana, lá você só vai ouvir uma adoração que vai ser assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, porque o céu e a terra ainda estão cheias da tua glória. Os céus e a terra ainda estão cheias da sua glória, mas chegará um dia que apenas os céus estarão cheios da sua glória, porque a terra estará novamente largada para a sua própria humanidade. A terra estará novamente largada para a sua própria carne, e voltará novamente o tempo de silêncio que teve de Malaquias até Mateus, período em que Deus vai se calar e apenas o diabo vai operar aqui. E eu te pergunto essa noite, se você quer ficar nesse lugar, você tem um livre-arbítrio, você tem a escolha. Deus, Ele não te obriga a servir Ele. Deus, Ele te dá condições se você escolher. As igrejas, muitas vezes, quando a gente fala que é crente, a primeira pergunta que a pessoa faz para você, pastor, é a seguinte: e o que a tua igreja proíbe? O que pode, o que não pode na tua igreja? Na verdade, a igreja não pode proibir ninguém de nada. A igreja apenas mostra o caminho, o que é certo e o que é errado. Cabe a você fazer a decisão que a escolha é certa. Cabe a você seguir a doutrina, se é o que você quer. Mas uma coisa eu te digo: nem tudo é como você quer, mas como Deus quer. Se Ele ordenou, é porque Ele sabe. Se Ele falou, é porque Ele sabe o que é verdade e o que é errado. E se Ele quer que você mude, é porque Ele ama tanto você, porque Ele gosta tanto de você, que um dia Ele amou
um anjo qualquer, vai lá na terra e morre para aquele bando de pecadores. Deus ele não pegou um anjo e falou assim: vai lá, morre para aquela humanidade, mas não se preocupe, eu vou te ressuscitar, você vai subir daqui 3 dias. Não, ele pegou o seu único filho. Olha o privilégio que nós tivemos, o seu único filho, e deu ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem trocado a tua vida eterna por coisas passageiras. Muitas pessoas têm trocado a vida eterna por coisas que ficarão aqui nesta terra. Quando Jesus falou à igreja de Esmirna, falou exatamente essa dificuldade. Muitos se dizem judeus, mas não são anti-sinagoga de Satanás. Pregam as coisas materiais, as coisas mundanas. Muitos ministérios estão aí abandonados, desconstituídos da graça e da glória, porque tem deixado a presença de Deus de lado e tem se preocupado com a sua própria riqueza, com o seu próprio ego. Não há nada de errado nisso em buscar riquezas, mas não troque o eterno por coisas que são passageiras, por coisas que são mundanas, que em breve se acabará. Porque às vezes você mesmo busca coisas, mas chega a um determinado ponto que você vê que aquilo que você buscou para nada mais serve, para nada mais presta. Muitas vezes aquilo que você busca, você acha que é certo, mas depois que você tem aquilo, você vê que aquilo não te satisfaz. Só tem algo que te satisfaz, só tem algo que pode te sustentar, só tem algo que pode encher a tua vida de alegria, e ele se chama Jeová Jiré, o Deus da providência. Ele se chama Jeová Rapá, o Deus que cura. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e que reina para todos sempre. Jesus deixa um alerta e um conselho para a igreja de Esmirna. Ele fala: não temas as coisas que tens de sofrer, porque eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse foi o exemplo que João fez. Foi fiel até a morte. Foi fiel até a morte. Então teve o privilégio de ver todas essas revelações, de ter todas essas oportunidades de estar junto e ver Jesus glorificado. Porque não se obteve as provas, não temeu as coisas que vão acontecer. Esse conselho Deus deixa para nós hoje. Vivemos um mundo difícil, vivemos um mundo de provas, de tribulações, mas não devemos temer. Não devemos temer, porque o diabo dia após dia ainda vai oprimir cada vez mais, principalmente a igreja e aqueles que são servos ou que se dizem servos de Deus. Dia após dia as tribulações vão ficar mais difíceis. Deus ele está no momento que ele tem peneirado a terra, dia após dia está peneirando. Muitos estão ficando em cima dessa peneira, não estão caindo para baixo, porque dia após dia tem caído e tem mostrado a verdadeira realidade das coisas. De igrejas que estão trabalhando escondidas atrás de uma Bíblia, mas atrás quem está operando é Satanás. E está na hora de nós começarmos a acender as nossas lamparinas. É hora de nós começarmos a colocar azeite nas nossas lamparinas, para não deixar que nada venha roubar a nossa coroa. Vivemos um tempo de crise, mas para aqueles que estão em Cristo não há crise, porque sabemos que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Se somos filhos do dono do ouro e da prata, para que crise? Para que temer a pobreza? Não estou falando de riquezas, de bens materiais, mas é da única riqueza que Deus no começo eu estou falando, que é a morada eterna que está preparada para nós, e que em breve iremos entrar e habitar nesta terra. E Jesus falou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Eu creio que muita gente aqui não passará pelo caminho da morte. Eu creio que muita gente aqui subirá aos céus, e se descer a uma sepultura, o corpo pode descer a sepultura, mas a alma já está escrita com o nome no livro da vida. Pode até colocar ele debaixo de 7 palmos, mas se você morrer com o teu coração puro e voltado para Deus, o teu nome ainda está escrito no livro da vida. O teu nome ainda está escrito
descerá dos céus com alarido e voz de trombeta, e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficamos aqui seremos arrebatados e para sempre estaremos com o Senhor nos ares. Isso é o que Deus quer de nós, isso é o que Deus quer e tem preparado para cada um de nós aqui hoje. É uma morada eterna, é um lugar preparado onde não haverá choro, porque no próprio livro de Apocalipse está escrito que Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E eu profetizo que nesta noite, embora você esteja sofrendo tribulações, essas lágrimas que estão caindo dos seus olhos já estão sendo levadas ao trono do Senhor. Basta você começar a voltar o teu coração para a presença do Senhor. Começa a pagar o preço. Às vezes o preço é alto, mas a recompensa é grande. Não busque as coisas deste mundo, busque as coisas de Deus, porque as coisas deste mundo ficarão nesse mundo, mas as coisas que são eternas para sempre serão eternas, para sempre estarão, para sempre irão estar com o Senhor nos ares. Que a recompensa maior que essa? Morar em um lugar onde você só vai ouvir os querubins, os serafins louvarem a Deus, e então você receberá um corpo glorificado, e você também poderá adorar a Deus para todos sempre. Você acha que vale a pena trocar isso por coisas pequenas e passageiras? Quando Jesus falou em Mateus 16 que o Filho do Homem teria que sofrer grandes dores, que seria entregue e morreria, Pedro começou a repreender e falar: Senhor, de modo nenhum isso te acontecerá. Então Jesus repreende Pedro e fala: te arreda, Satanás, porque não cogitas com as coisas de Deus, mas cogitas com as coisas dos homens. Aquele que quiser ter a vida eterna terá que perder a sua vida aqui. E aquele que tiver a sua vida focada nas coisas desta terra receberá somente as coisas que esta terra tem para dar. Mas se você focar os teus olhos nas coisas de Deus, receberá o mais lindo e gratuito presente que Jesus está preparando desde o dia que Ele subiu aos céus, a tua morada eterna. E em breve vamos ver esses céus se rasgar, e então veremos o Senhor descendo para buscar uma igreja santa, pura, lavada e remida, e que habitará com o Senhor para sempre nos ares. Uma igreja que para sempre estará com o Senhor. Essa é a igreja que Deus quer vir buscar. Chega de correr atrás de riquezas. Busque. Não estou falando para você parar, não. Você pode ter muitas coisas. Pode buscar o teu carro zero, pode ter a tua casa. Mas antes de tudo é um conselho: dobre o joelho e busque primeiramente a presença de Deus. Busque primeiramente a presença e a vontade de Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas para ti. Ele tem programado a tua vida, Ele tem tudo programado. Desde o dia em que você nasceu, que você saiu no ventre da sua mãe, o salmista fala: no dia em que meu pai amou a minha mãe, o Senhor já estava. Desde o dia em que você começou a se formar no ventre da sua mãe, o Senhor já programou os teus dias. E mesmo que hoje você esteja caído, o Senhor já programou até o dia que você iria cair. Ninguém tem culpa se você é um vaso de barro. Ninguém tem culpa se Deus pegou riquezas tão grandes e colocou dentro de um vaso de barro. Mas nessa noite o Senhor fala: por mais que esteja difícil, desce à casa do oleiro, porque o oleiro é fiel para pegar o vaso que está quebrado e colocar na roda e começar a girar novamente. E então as tricas que tem te deixado vazar a tua unção serão novamente tapadas, serão novamente repostas as brechas. E então você poderá viver uma vida mais íntegra na presença do Senhor, porque somente a presença dEle é que pode dar sustento. Eu te convido a se colocar em pé. Vamos estar orando. Já estarei entregando para o pastor.